Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, santos, folclores, lendas cabeludas ou escamosas, às vezes as duas coisas e mais. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a mergulhadora Daniela Benetti para contar essas histórias de heróis, monstros, deuses e outros paranauês para vocês. Hoje nós vamos falar de sereias, e vai ser um episódio um pouco diferente, pois eu não vou contar uma história só, mas mostrar como as sereias mudaram no decorrer do tempo e até mesmo se transformaram em dois seres com nomes e sentidos diferentes na língua inglesa, por exemplo, as Sirens e as Mermaids. E que pra gente é tudo sereia, apesar de algumas pessoas quererem forçar a mão com uma tal de sirena. Under the sea, there'll be no accusations, just friendly. Do começo, então. As sereias originais, as gregas, não eram uma mistura de peixe com humano. Elas eram uma mistura de aves com humanas. E essa mistura poderia ser apenas uma moça alada, com pés de galináceo, ou uma ave completa com corpão de ave e só cara de gente. Alô, Lechussa. É um episódio nosso. Segundo os gregos, na época da Magna Grécia, elas moravam em um arquipélago de pequenas ilhas na costa amalfitana, perto de Capri, na Itália. Essas ilhas são conhecidas como Le Sirenuse, o lugar que as sereias moram, ou Galli, que vem de galo, porque elas eram penosas. Igual uma galinha. Essas sereias que voam cantam e tocam lira e flauta e atraem os marinheiros com seu canto para bater nas pedras. Viu? Iguaizinhas às nossas, só que com um bicho diferente. Com relação às asas, existem algumas variações sobre como essas criaturinhas ficaram lá. Em uma delas, segundo o poeta Ovídio, é que elas eram acompanhantes de Perséfone, e Deméter deu asas para elas buscarem Perséfone quando Hades as sequestrou. Já contamos esse mito por aqui. Já na versão de Higino, elas foram punidas com as asas depois de não terem feito nada para impedir o rapto. O contrário, mas ligado ao mesmo mito. Não é a mesma coisa não, porque se ele não dissesse nada, ele não teria dito. E é diferente dele ter dito isso. Em outra lenda, Hera, a mulher de Zeus, convenceu as sereias a participarem de um concurso de canto com as musas. As musas ganharam e arrancaram as penas das sereias para fazer coroas. Então as sereias ficaram brancas e caíram no mar, onde formaram as ilhas do arquipélago de Leucai, na Grécia. Em Jasão e os Argonautas, o próprio Jasão foi avisado por Quirion que Orfeu seria importante na sua viagem. Quando Orfeu ouviu o canto das sereias, ele pegou a sua lira, que era um tipo de meia harpa, e tocou tão lindamente que as sereias se calaram. Foi a única vez que elas se calaram. Já na Odisseia, Odisseu fez com seus companheiros taparem os ouvidos com cera de abelha e o amarrarem em um mastro. Ele queria ouvir o canto, mas sem morrer. Os amigos, surdos com a cera de abelha, não soltaram ele, por mais que ele insistisse. Todos saíram vivos por conta disso, mas parece que as sereias morreram. Sim, há algumas versões da lenda que tem esse porém. Se você escapar do canto da sereia, ela morre. Morreu de morte morrida. Mas vamos pensar que quando eu estou falando de sereias aqui, eu ainda estou falando das penosas, sempre malvadonas. E também vale dizer que essas sereias gregas aladas se apresentavam em um número diminuto, não é que existisse um povo sereio. Em algumas lendas eram duas, em outras eram três, uma cantando, uma tocando flauta e outra tocando lira. Há uma polêmica também se as sereias gregas devoravam os homens ou não. Alguns argumentos que elas não os matavam de verdade, só deixavam eles lá e eles acabavam morrendo de fome e sede sem conseguir sair de perto delas por conta do encantamento. Mas como que a gente foi de pessoas com asas para pessoas com rabos de peixe? Cara, não tem sentido, velho. Não tem sentido. Então, parece que essa variação já começou a ocorrer no período helenístico, mais ou menos 300 a.C., mas se intensificou mesmo e se consolidou na Idade Média, a partir do século VI. As sereias, então, pararam de ter asas e passaram a ser seres somente marítimos, como a cauda de peixe. Vale dizer que a ideia de seres metade humano e metade peixe já existia também faz tempo, mas não tinha o nome de sereia. Então, basicamente, foram se misturando duas ideias de ser seres mistos e acabaram se consolidando na sereia, que é peixe. A primeira história que se tem notícia sobre uma sereia no sentido peixe se passa na antiga Assíria. A deusa Atargates se apaixona por um jovem pastor, mas sem querer o mata. Eita! Então ela se joga em um lago com a intenção de se transformar em um peixe por punição. Acontece que as águas do lago não permitem isso por conta da beleza divina. Toda belíssima. Assim ela é transformada só a metade em um peixe e acaba virando uma sereia. Sim, as sereias nesse sentido, em especial os europeus de lendas como a Pequena Sereia, não são mais obrigatoriamente aqueles seres maléficos que arrastam navios e devoram marinheiros. E é por isso que eu acredito que existam duas palavras em inglês para elas. As mermaids podem ser boas ou más, já as sirens são realmente más. Em português e em outras línguas latinas,
não conseguimos essa distinção tão clara, apesar da tentativa de chamar o outro bicho de sirenas ou sirenes. Vale também dizer que existem mitos sobre seres misturados entre seres humanos e peixes em quase todos os cantos, como a Yara, que a gente importou e já contou aqui, que é também nossa agora, e tem sereia no Japão, tem sereia nas Mil e Uma Noites, diferentes lendas africanas. Só na Europa tem versões que vão das russas, alemãs, italianas, a sereia de Varsóvia, e até as famosas sereias inglesas e irlandesas. Sim, a gente ainda pode contar muitas histórias de sereia para vocês por aqui, mas uma de cada vez, senão a gente vai ter um episódio de 8 horas, né? Consideramos esta uma introdução ao sereísmo. Para quem não sabe, o sereio masculino se chama tritão em português. E por mais maluco que seja, as representações dele são mais antigas do que as da sua contraparte feminina. No entanto, a ideia de tritão definitivamente não pegou tão bem quanto a da sereia, e nesse caso aqui na europeia, né? A boazinha com cauda de peixe. A Igreja Católica, para tirar um pouco da crença, sempre afirmou que, na verdade, as sereias são uma metáfora para mulheres. Claro, nesse caso, o mito da sereia serve para avisar os rapazes que não devem cair no canto, aqui bem entre aspas, das mulheres sedutoras, muitas vezes consideradas prostitutas, que as fariam cair em desgraça e naufragar. Amo que macho sempre precisa ser protegidinho, né? E com esse recadinho para a macharada não cair no canto sedutor, chegamos ao fim do nosso episódio de introdução às sereias, que foram de seres alados relacionados a Perséfone e Deméter a 1000 reproduções de seres aquáticos. Aliás, na minha opinião, nunca existiu sereia melhor do que a Cher em Minha Mãe é uma Sereia. Anota aí a dica e vai ver. Ou, se você quiser maratonar no tema, vai assistir Splash, Uma Sereia em Minha Vida, com a Daryl Hannah e o Tom Hanks. É isso. Se vocês quiserem saber mais sobre seres lendários fascinantes e suas longas barbatanas, escrevam pra gente em contato@euedeuses.com.br ou mande uma mensagem no Instagram, no Facebook ou um comentarinho no YouTube. Beijos e boa semana. Tchau, tchau!